Hoje viria o Dr. Júlio Guelzer, mas ele está adoentado, nada sério, uma gripe, e ele nos pediu para substituir. Então o tema que nós escolhemos são perguntas livres do público. Como às vezes há um interregno para o pessoal se lembrar de alguma questão, né? Nós vamos tomar um dos capítulos de um dos meus livros, que é Médico Espírita Responde. São 507 perguntas, não vamos fazer as 507 agora, hoje, né? 507 perguntas. Então, vou pedir a Giovana, depois que escolha um capítulo, nós já escolheste, né? E ela vai lendo uma pergunta, eu vou tentando responder, como nas respostas que eu dei no livro, eu tive bastante calma, tempo para refletir, redigir, revisei, escrevi novamente, né? E agora, de improviso, a gente não se lembra de tudo que comentou, descreveu naquela questão. Então, depois da minha resposta, eu vou pedir para ela ler como eu respondi aquela questão para complementar. E vocês fiquem totalmente à vontade para levantar questionamentos sobre o que for dito. A reunião é dialogada, né? A proposta é essa, né? Dialogarmos, oportunizarmos que as pessoas tragam questionamentos também. Bem, então vamos iniciar? Vamos lá. O tema qual seria? Adoecer. Adoecer. A primeira pergunta seria: por que adoecemos? E o senhor coloca aqui a seguinte resposta: em resumo, adoecemos em função de fragilidades orgânicas relacionadas a inúmeros fatores. Fragilidades essas que estão refletindo desarmonias de nossas estruturas energéticas e espirituais. Bom, então é o seguinte: por que nós adquirimos uma pneumonia? Por quê? Bom, alguém diz, foi o contato com o Diplococcus pneumoniae, a bactéria que infectou o pulmão, está tudo comprovado, radiografado, etc. Mas por que outra pessoa, na mesma circunstância, ficando no mesmo ambiente, no mesmo local, não adquiriu essa pneumonia e essa pessoa adquiriu? Por quê? Porque tem uma fragilidade orgânica específica, ou seja, essa pessoa adquiriu a pneumonia. Por que a bactéria se instalou no pulmão dela e não da outra que está fazendo a mesma coisa? Até o irmão gêmeo, muitas vezes, né? Uma estrutura orgânica semelhante. Por quê? Porque essa pessoa tem uma fragilidade orgânica. E por que é que ela tem essa fragilidade orgânica? A nossa estrutura biológica, o nosso corpo, as nossas células, refletem. Elas são o reflexo da nossa estrutura perispiritual, da nossa estrutura energética, astral, extrafísica. Então, eu tenho fragilidades em certas regiões do organismo e não tenho em outras. Por quê? É genético. Mas por que é que eu recebi esse gene e o meu irmão recebeu outro gene, melhor ou diferente e tal? Por quê? Porque no caso do adoecer, é claro que também isso se refere às nossas qualidades, às nossas aptidões, às nossas vocações, né? Também decorrem de características que a gente já adquiriu em vidas anteriores, certo? Mas na pergunta específica do adoecer, seria isso. Sobre esse questionamento e essa explicação, alguém de vocês gostaria de fazer alguma subpergunta, a colocar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente, é para realmente dinamizar. Opa, passa o microfone para a Adriana do Arroz. A gente brinca com a Adriana do Arroz, que a Adriana é uma velha colaboradora nossa do ICEF e, além de outras qualidades de trabalhadora, ela sabe fazer um arroz espetacular. E nos almoços ela sempre faz o arroz. Então, como tem uma outra Adriana que é casada com o Luciano, né?
Então, a gente brinca às vezes que é a Adriana do arroz, mas ela sabe que é tudo brincadeira, né? Aliás, a Adriana depois tem um fato muito interessante que a gente podia até colocar da história daquele doutor gestação. Pode se colocar depois? Então tá bom, vamos lá. Mas é o seguinte, doutor Ricardo, no caso assim, genético, né? Na minha família tem muito câncer de mama, né? Então quer dizer que eu tenho predisponível para também ter, então eu tenho meus cuidados e tudo. Isso, no meu perispírito também tem alguma coisa a mais, ou só o meu gene, não tem nada a ver, misturado isso? Não, tem. Por exemplo, se você tiver esse gene que na família tem, porque poderá você ter o gene e a tua irmã não ter, ou vice-versa, né? Ou poderiam ambas ter o gene, ou nenhuma das duas ter. Só ter uma terceira irmã teria. Por que é que você teria este gene? Se você tivesse esse gene, com essa predisposição, é porque no teu histórico de vidas anteriores, você tem uma fragilidade nessa área. Aí tem que pesquisar por quê, né? Então, sim, decorre do gene, mas esse gene está expressando-se em você em função do teu histórico de vidas anteriores. Agora, existe em genética um fenômeno chamado penetrância genética ou expressividade de um gene, a mesma coisa. Ou seja, às vezes a pessoa tem um gene e o gene tem uma expressão pequenininha. Ou uma penetrância, que é a mesma coisa, pequenininha. E outra irmã tem uma expressão muito grande desse gene. Por que isso? Por quê? Quer dizer, uma vai ter um problema mais sério, físico, e outra pequeno. Por quê? Porque as matrizes perispirituais, ou seja, os campos de vibração do teu perispírito, aceleram isso, ampliam ou bloqueiam. Então, digamos, uma pessoa que tiver tido um modo de vida determinado, ela amealha, ela traz em si um conjunto de vibrações e equilíbrio ou desequilíbrio que faz com que esse gene expresse, ele vibre mais intensamente. E acaba se desenvolvendo o problema. Exatamente. Deu para entender? Sim, sim. No caso, por exemplo, eu já sei do meu histórico. Se eu ficar passando, eu vou ter, e assim acabo tendo mesmo, né? E se a gente pensar do outro jeito, talvez melhore a situação, né? Sim, aquela história antiga do pensamento positivo, né? Se a pessoa ficar sempre pensando naquilo, eu vou ter, vai aumentando a fragilidade. Pode até não ter, mas o risco vai ampliando. O risco vai ampliando, sim. Tá? Ok, obrigada. Me ocorreu a presença da Adriana aqui, porque eu tenho participação nessa história também, né, Adriana? Tem participação nessa história, é extremamente interessante. Você pode dar uma contada na história? Como é que foi, tudo, como é que aconteceu? Depois eu vou fazendo os comentários também. Na verdade, nós somos 4 filhas e eu sou a segunda das 4. E a caçula, que é médica, não pôde ter filho, né? Ela veio com útero atrofiado. E aí, na época, ela ficou muito triste, ela ia casar e ela tinha uma tristeza muito grande de não poder ser mãe. E aí eu peguei e ofereci de gestar um filho para ela, né? Que chama a base legal empréstimo temporário de útero. E aí eu pedi para o meu marido para ele, se ele apoiava, né? Aí ele disse que não, que ficou assustado e tal, e falou que ela deve ter aprontado muito em outras vidas, que talvez ela não pudesse ter filho mesmo, seria bom para ela evoluir, né? E aí ele falou assim, não, mas eu vou ligar para o doutor Ricardo e vou pedir uma opinião. Aí o senhor pegou e deu uma força, falou que era um ato de amor, né? Bom, aí ele topou, e ficou ótimo. Aí eu fui para o Rio, fiz a primeira inseminação, não deu certo, aí fiz a segunda, e aí foram colocados 3 embriões, inseminados 3 embriões, e 2 vingaram, foram gêmeos, sendo que um eu abortei espontaneamente. Aí foi uma gravidez complicada, porque para eu segurar outra gravidez eu tive que ficar 7 meses de repouso, mas aí a criança nasceu saudável, já tem 10 anos e deu tudo certo. Então vejam só, até no meu livro Gestação tem um capítulo que chama-se gestação de aluguel, que é o termo clássico. Aí não foi de aluguel, foi de empréstimo gratuito, né?
Empréstimo temporário gratuito. Então, a Adriana e o marido dela, na ocasião, eles conversaram comigo e a gente, como ela disse, eu dei a maior força, né, como médico e como espírita, porque existiam dúvidas a respeito se deveria fazer, se não deveria fazer, né? Então, essa criança, então, nasceu. Na realidade, ela foi mãe de aluguel do próprio sobrinho, né? Do próprio sobrinho, e a criança está muito bem, etc. Então, é a oportunidade que esse espírito teve de reencarnar nessa família. É claro que essa criança hoje, né, mora com a mãe, né? Inclusive, o senhor falou, explicou na época que as pessoas que vêm não podendo ser mãe, né, têm a chance podem ter aprontado em outras vidas, quem sabe, né? E vem nessa vida para poder conseguir, para dar mais valor. E ela realmente é uma mãe maravilhosa, né? Das 4 irmãs em casa, ela é a melhor mãe mesmo. E como foi a questão do apego, desapego com o eu fui muito bem preparada para isso, né? Todo mundo me perguntava, a primeira pergunta foi como foi entregar a criança, né? Então eu não tive isso, porque não era meu, é a mesma coisa que você entregar uma coisa que não é sua. Eu passei os 9 meses sabendo que eu estava entregando, gerando o filho da minha irmã, era o meu sobrinho. Claro que eu adoro criança, eu gosto de criança que não é nem da minha família. Hoje eu sou ligada nele, mas eu sou mais ligada numa outra irmã que também teve um problema de saúde quando teve o parto lá nos Estados Unidos, e eu criei a menina. E essa eu tenho mais ligação do que com o filho com a criança que eu gerei. Então, parir é dor, criar é amor, né? Pois é. Sobre essa questão, alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou acrescentar algum comentário sob o ponto de vista espiritual? Fiquem à vontade. É só levantar o dedo, o microfone chega lá, tá? Bom, então sigamos as questões aí. Vamos lá. Como entender a influência dos protetores espirituais no tocante a evitar que adoeçamos? Como entender a influência dos protetores espirituais no tocante ao evitar que adoeçamos, né? Eu vou responder depois, se você pode ler o que eu escrevi, né? O seguinte, para quem chegou mais tarde, é do livro Médico Espírita Responde, né, de minha autoria, as questões que estão ali. Mas ficam abertas as perguntas livres, qualquer assunto hoje é válido. Bem, os protetores espirituais, eles estão sempre doando energias. Estão doando energias de amor, doando energias de apoio, nos intuindo a tomar as medidas melhores possíveis. Por exemplo, olha, busque um tratamento, olhe, procure um médico, olhe, procure um psicólogo. Você dorme, deita, eles vêm e conversam com você e dizem, olha, você precisa cuidar da sua saúde por isso, por aquilo. Agora, evidentemente que o protetor espiritual não pode evitar, se eu não me cuidar, se eu comer exageradamente, se eu fumar, é só um exemplo, não fumo, né? Fumar ou ingerir álcool em excesso, enfim. Isso não tem como o protetor espiritual evitar as complicações que isso vão ocorrer, né? Eles podem sim intuir-nos a tomar as melhores medidas possíveis, e fazem, né? Mas, em resumo, é isso. O que a gente colocou na resposta ali? A ação das equipes espirituais existe no sentido de estar sempre disponível para nos intuir nas condutas geradoras de saúde. Saúde no sentido mais amplo da palavra. Saúde psíquica, saúde física, né, psicológica, né, etc. Cabe a nós captarmos ou não as intuições. Os protetores espirituais não podem evitar, no entanto, que a lei de ação e reação se manifeste. Exato. Um adendo muito importante, né? Os protetores espirituais não podem evitar que a lei de ação e reação se manifeste. Então, hipoteticamente, se eu agir de uma determinada forma, digamos, praticando uma determinada violência, tá? Em uma vida anterior, aquilo foi muito forte, muito agressivo, está gravado dentro dos meus arquivos.
Então, naturalmente, existe uma predisposição energética na minha estrutura espiritual que vai tender a um determinado problema. Os protetores podem estar intuindo, aplicando energia, recomendando que vá tomar passe e tudo mais. Isso pode amenizar muito. Pode amenizar muito, certo? Agora, impedir totalmente não tem como, porque o desequilíbrio lá no fundo às vezes é sério. A história de um amigo meu que ele teve um acidente de moto e ele teve que amputar um ou dois dedos da mão. E ele era um trabalhador voluntário de um centro espírita aqui no interior da ilha durante muitos anos. E todo mundo comentava, não vou citar o nome dele, né? Mas digamos que fosse João. Puxa, mas o João era uma pessoa tão dedicada ali, cuidava lá dos velhinhos da sete, estava sempre lá, fazia o bem, ajudava um montão de gente, fazia palestra espírita, enfim. Como é que foi acontecer isso com ele, né? Depois de um tempo, numa sessão mediúnica, foi visto que ele era um guerreiro numa vida anterior, né? Ele entrava nas aldeias e depois de saquear a aldeia, ele incendiava as aldeias e muita gente morreu ali, certo? Claro que passaram várias outras vidas e ele foi se modificando, foi sofrendo algumas consequências, mas aquilo ainda estava dentro dele muito forte. Então, a tendência seria ele perder o braço, pelo desequilíbrio energético que ele tinha no perispírito, seria ele a tendência a perder o braço, certo? Mas com as atitudes de trabalho dele, com a postura dele frente à vida, etc., ele foi reduzindo a desarmonia energética, gradativamente, reduzindo, reequilibrando. Quando houve o acidente, ele não perdeu o braço, ele perdeu apenas, se me engano, 2 dedos da mão direita, certo? E continuou executando a vida de uma forma praticamente normal, tá? Então veja o seguinte, que na realidade os protetores estão intuindo ao trabalho. O protetor não vai chegar a impedir que ele perca o braço ali na hora, não tem como, certo? Mas ele vai intuir a um bom trabalho, uma boa atitude, para o indivíduo se reharmonizando. E ele conseguiu quase 100% de sucesso, tá? Então, agora a lei de ação e reação acontece porque é do automatismo da lei universal. Não é castigo divino, esse é da lei. Joga uma pedra para cima, tem uma lei de Deus chamada gravidade, a pedra vai cair. Isso. Agora o indivíduo pode pular para o lado, pode prestar atenção, pode usar um guarda-chuva de aço, enfim, né? Tem uma série de coisas que ele pode tomar de providência que evitam que a pedra que ele jogou caia e o machuque muito, né? Nós temos uma pergunta da internet. Sim. Da Sônia Maria Parlangeli, de São Paulo. Ela pergunta se a água fluidificada em casa tem prazo para consumo e, se não for mineral, pode ser filtrada ou fervida? Pode ser água mineral, pode ser água filtrada, pode ser água fervida. Continua sendo H2O, né? A molécula de H2O, de água, ela tem uma potencialidade energética muito grande para captar energia mental. Então, a água energizada ou água fluidificada, né, é a água que se mentaliza boas energias. A H2O, água, é uma molécula que é praticamente o segredo da existência da vida no planeta Terra. Um dos segredos é esse. Existem outros, mas esse é um deles. Porque 2 hidrogênios e um oxigênio, então o peso molecular é 18, o oxigênio é 16, cada hidrogênio peso 1, em referência de química, né? Então 1 mais 1, 2, mais 16 dá 18. Com 18 de peso molecular, ela não podia ser líquida, ela teria que ser gasosa. Porque todas as moléculas que têm peso 19, 20 e tal, são gasosas, são gases. E a água com 18 consegue ser líquida. Isso é um fenômeno incrível. Sabe por que ela consegue ser líquida? Porque ela nunca está sozinha. Na realidade, a fórmula da água é H2ON, onde N são 2 ou 3 moléculas grudadinhas. Elas sempre andam 2, 3 a 3, ou mais. Rola umas sobre as outras. Então,
Por que elas andam 2 e 2, 3 a 3? Porque ela é um dipolo energético. Imagine um cilindrozinho, um lado positivo e um lado negativo. Então elas se grudam. O lado positivo liga no negativo, e elas ficam uma fileirinha de 2 ou 3 moléculazinhas, molequinhas, né? Ficam aquelas 3 molequinhas ali, grudadinhas, e o peso dela, em vez de ser 18, ela representa 36, 54 e tudo mais. E a água consegue ser líquida. Claro, ferve, ela volta, ela torna-se um gás. Esfria, ela volta a ser líquida, porque elas se grudam novamente. Né? Então, a água, por ser um dipolo energético, ela facilmente capta energias, ela se magnetiza muito fácil. Então, quando se aplica passe sobre a água, quando em casa se faz reunião de harmonização do lar, o Evangelho no Lar, mais tradicionalmente conhecido, né? Faz a reunião de harmonização do lar, se coloca um jarrinho de água, né? E se faz a mentalização, a prece, pede-se para os amigos espirituais colocar energias ali, depois se bebe a água. A água capta energia mental com uma facilidade incrível. Incrível. Né? Agora, ela perguntou sobre o tempo de validade. Não há referência sobre isso. Não há referência a isso. Não existe essa informação quanto tempo aquela água magnetizada ficaria com eficácia. Nós acreditamos o seguinte: se você magnetiza a água e guarda na geladeira, antes de você ingerir, depois de vários dias, né, você faz uma rápida mentalização. Sim, queridos amigos espirituais, vamos novamente mentalizar amor e saúde para essa água. Pronto! Você deu comando, certo? Porque já foi preparado ali na reunião. Tá? Então pode ficar muitos dias. Eu não teria como dizer 16 dias, 32 dias, não existe esse estudo, essa referência dos espíritos sobre isso. Mas acredita-se que seja muito tempo. Bastante tempo mesmo. Nos mundos espirituais, os espíritos adoecem? Nos mundos espirituais, os espíritos adoecem. Sim, adoecem. Muitos deles estão doentes lá na pátria espiritual, porque já saíram daqui doentes. Então, desencarnam, morrem em desequilíbrio. Né? Então, tem uma doença física que está levando à morte biológica, mas mentalmente eles não estão bem, certo? Eles estão chegando lá com mágoas, com rancores, com tristeza, com ódio, com inveja, com ciúme, enfim, um conjunto de sintomas espirituais, psíquicos, que os faz manter a doença no corpo espiritual lá. E lá há hospitais, há médicos, há enfermeiros, há toda uma estrutura hospitalar no plano espiritual. Quem viu o filme Nosso Lar, por exemplo, né? Viu isso? E isso a gente vê na sessão mediúnica sempre, né? Esse tipo de situação. Então, continuam sendo tratados dias, meses ou, infelizmente, às vezes anos. Se não muda o mental, continua com problema no corpo espiritual. Isso acontece. Infelizmente acontece. Agora, pode-se adoecer lá também, porque são seres pensantes. Se mantém um pensamento de desequilíbrio, desarmoniza os campos vibratórios e isso passa a ter repercussão no seu corpo espiritual. E pode adoecer, sim. Né? Pode acontecer. Né? Perguntas, fiquem à vontade. Tu passa o microfone dela. O microfone, sabe por quê? É para o pessoal da internet te ouvir, sabe? É por isso. Não, repete a pergunta. Se esses espíritos adoecidos, eles podem ter alguma influência negativa ou positiva em pessoas que foram parentes aqui na Terra. Interessante. E eu já vou aproveitar para fazer uma outra também, a respeito ali da água. Se tem algum momento ideal, assim, se era de manhã, ou à tarde, ou à noite, para fazer esse momento ali de colocar um jarro de água, pedir aos espíritos que, né, energizem. Tá bom? Certo. Vou começar então respondendo pela última.
é o seguinte, o momento é o momento que a família considera mais tranquilo, certo? Então, pode ser uma quarta-feira, por exemplo, às 22 horas. Né? Então é importante que não seja no dia da novela que todo mundo está assistindo, na hora do jogo que o marido faz questão de assistir. Né? Então tem que usar a perspicácia no momento que sempre chega gente. Né? Então escolher um dia. Geralmente é mais tranquilo à noite, né? Mas vai depender de cada casa, de cada família. Pode escolher o momento que quiser. O momento mais fácil de reunir todo mundo sem interferência. E aí fixa esse dia. Se tiver que mudar, muda depois. Mas fixa esse dia. Qual era a outra pergunta mesmo? Referente aos espíritos. Se a doente se pode influenciar aqui, né? Pode. Tá? Esses espíritos doentes são espíritos de sofrimento. Né? E são energias de uma frequência vibratória, de um comprimento de onda, de um brilho que não é bom, que é opaco. Né? Esse tipo de energia costuma gerar sensações desagradáveis nas pessoas, certo? É claro, se o indivíduo está mais esclarecido, percebe a presença de um espírito desse, faz uma prece, pede auxílio, ele é encaminhado e levado de volta lá para o tratamento, certo? Agora, a presença desse espírito, se a pessoa aqui, o parente, não está bem, está com algum desequilíbrio orgânico ou psicológico ou espiritual, que é a mesma coisa, né? Pode influenciar sim a manter o seu problema de saúde. Pode. Dentro dessa pergunta, você quer fazer alguma outro questionamento? Fique à vontade, não? Está tranquilo. Tá? Tá certo. Nós temos uma pergunta da internet, da Sônia novamente. Ela pergunta se no mundo de regeneração continuará havendo doenças? Como será a desencarnação? Olha, o mundo de regeneração está muito perto, certo? O que é mundo de regeneração? O mundo de regeneração começa em torno do ano 2000 aproximadamente e vai até o ano 3000 aproximadamente. Isso é um cálculo aproximado, gente, não é uma data exata não. Mas nós já começamos. Como começamos? Já estão nascendo crianças mais lúcidas, crianças mais inteligentes, crianças mais questionadoras, crianças que vão ser os adultos que vão fazer reformas sociais, reformas na medicina, na música, na política, nas artes, na sociologia, enfim, na maneira de viver do planeta Terra. Então, essas crianças já nasceram, já estão nascendo e vão formar o nosso futuro. Que quando nós reencarnarmos, né, sermos bisnetos de nós mesmos, alguma coisa assim, nós vamos ter um mundozinho um pouquinho melhor. Tá? Então, por isso, depois que desencarnar, não tenho tanta pressa em voltar, para deixar a coisa estar mais, né, menos bárbara por aqui. Né? Então, esse mundo de regeneração, ele já está se organizando. Quais são as características? Predomínio do bem sobre o mal. Predomínio do bem sobre o mal. É claro que existirá o erro, existirá a maldade, mas serão exceções. Serão exceções. Hoje em dia não chega a ser exceção. Né? É algo bastante comum. Né? Então, está havendo a reencarnação de espíritos que vêm para modificar o planeta. Como também está acontecendo a última chance, onde estão reencarnando espíritos muito pesados, né? Que já são, inclusive, hoje em dia, a maioria adolescentes e tudo mais, alguns adultos, que estão tendo as últimas oportunidades no planeta Terra. Depois, esse pessoal, não se modificando, não reencarna mais aqui. Né? Vão reencarnar lá no outro astro, vão inventar a roda, né? Planeta bem primitivo, né? Vão ser verdadeiros missionários em planetas bem da época das cavernas. Então, esses vão ser seres
Vão ser espíritos missionários, vão inventar roda, vão dizer, olha, não se devora todo mundo, só o inimigo, né? Vão começar a passar novas normas de conduta para o mundo primitivo, né? Por incrível que pareça, por mais atrasados que eles sejam, onde vão renascer, vão ser importantes também, mas vai ser o local onde eles vão merecer, né? Então, o mundo da regeneração já está acontecendo. Ela pergunta como é que serão as doenças. Como já está começando a acontecer. Não existe mais varíola no planeta Terra. Acabou. A varíola foi extinta. Algumas doenças estão desaparecendo. Muitas doenças serão controladas geneticamente, preventivamente, né? Então, está havendo um progresso bastante nítido nessa área da saúde e da medicina. Eu não estou falando do uso equivocado, político, social, isso, mas estamos vendo descobertas muito importantes que no decorrer das centenas de anos que estão vindo, a tendência é o desaparecimento de muitas doenças graves. Agora, existirão doenças, sim. Muitas delas, não. Quem comer um leitão assado de uma vez só vai ter um problema digestivo grave, né? E não é por nada, porque ele tem que aprender que a gula excessiva lesa o organismo físico e lesa o psiquismo. Então, certas coisas que vão continuar acontecendo. Provavelmente, no final desse ciclo, ninguém vai estar comendo leitão, né? Mas aí é outra história, né? Mas um pudim de leite condensado inteiro também. Um pudim de leite condensado inteiro, né? Isso. Com arroz? Tá certo. Temos a pergunta do Erivaldo, de Niterói. Emoções ruins ou desenfreadas causariam doenças? Emoções ruins ou desenfreadas causariam doenças, sem dúvida, né? As emoções negativas, as emoções ruins, causam doenças. Causam mesmo, né? Eu tive um grande amigo que tinha 14 filhos, sendo 3 biológicos e 11 filhos adotivos. Esse grande amigo hoje está desencarnado, ele é um dos protetores do ICEF, já esteve aqui, certo? É um dos protetores, já esteve aqui. E, então não vou citar o nome para citar o fato, né? Esse grande amigo, ele teve uma emoção muito dolorosa, foi uma decepção violentíssima, certo? Súbita, que fez com que ele desenvolvesse um câncer, do qual ele desencarnou. Tá? Ele tinha, dentre esses 11 filhos adotivos, ele tinha uma menina, uma mocinha, que era uma mocinha linda, uma teteia. Então ele sempre falava que fulaninha e tal, esqueci o nome dela, digamos que fosse Ana Lúcia, né? Ana Lúcia isso, Ana Lúcia aquilo. E ele tem um encanto assim muito grande por essa mocinha, essa menininha que pegou praticamente recém-nascida, mas criou, né, uma filha também. E aconteceu que essa menina, ela estava noiva, teve um rapaz, namorou, estava noiva, e o noivo vinha de São Paulo na sexta-feira visitar a família, quase que eu digo o nome dele, visitar a família, e ficava ali e tudo mais e tal, e estavam planejando o casamento. Muito bem. Marcaram a data do casamento, estavam fazendo os convites, estavam já distribuindo os convites para vários familiares, amigos, vizinhos e tal, tudo empolgado, ele, a esposa, que é espíritas também, né? Quando numa sexta-feira vinha o noivo, já perto do casamento, faltavam poucas semanas, vinha o noivo, e quando o noivo chegou um pouco mais cedo, né? E perguntou, onde é que está? Digamos que fosse a Ana Lúcia, né? Onde é que está a Ana Lúcia? Aí o pai e a mãe, pois olha, a Ana Lúcia vinha para o almoço, mas ela não apareceu, né? Aí ele passou a tarde com eles, fez lanche, conversou e tal. Quando chegou a tarde, ligaram para uma amiga, para outra, o teu noivo, para avisar que o noivo está aqui. Não, ela não está aqui. Ligaram para outra amiga e tudo mais. E procuraram por todas as fontes, parentes. A Ana Lúcia sumiu. Não encontravam a Ana Lúcia de jeito nenhum, né?
Aí começaram a procurar em lugares menos prováveis. Né? E aquela história, pode ter tido um acidente, liga para o Detran, liga para a polícia, vai no hospital, e não sei mais o quê. E procuraram nos lugares mais absurdos possível, nada de encontrar a Ana Lúcia. E aconteceu o seguinte, que passou a sexta-noite, passou o sábado o dia inteiro, eles procurando o noivo apavorado, né? Quando chega no domingo, no final do dia, chega a Ana Lúcia, abraçada com um rapaz diferente, né? E disse, encontrei a minha alma gêmea. E o noivo começou a chorar. E o pai e a mãe ficaram estáticos. Meu Deus, o que aconteceu? Não, eu não vou mais me casar. Eu conheci o fulano. Conheceu como? Não, eu conheci agora, não sei mais o quê, nos encantamos e eu vou ficar com ele e tal, eu não vou mais me casar. Foi uma choradeira geral, o noivo voltou para São Paulo, né? Telefonaram para todo mundo para desmarcar o casamento e tudo mais, né? E depois disso, esse meu grande amigo, ele fez um câncer rápido, fulminante e desencarnou em pouco tempo. Certo? Uma emoção súbita. Não foi ódio, não foi raiva. Então vejam que tristeza é uma energia, decepção é uma energia de baixa frequência. Depressão é uma energia que faz lesão física. Né? E atrai também espíritos que estão em sofrimento também. Né? Então pode sim, amigo Erivaldo, né? Pode sim emoções desencadear doenças fulminantes, graves às vezes, ou crônicas também depois. Isso é perfeitamente possível. Né? Deixa eu contar um fato curioso, vou deixar algumas perguntas para depois, né? Um fato que é curioso que aconteceu comigo e o Erivaldo Mário dos Passos, que está em Niterói, fazendo aí esse questionamento. O Erivaldo e eu fomos colegas em Itajaí, Santa Catarina, para quem está vendo na internet, no Colégio Salesiano de Itajaí. Certo? Colégio Salesiano de Itajaí. Era um colégio católico. Então, naquela época eu tinha em torno de 13 anos, mais ou menos, e faz muito tempo, né? Isso aí. Naquela época os padres do colégio não aceitavam matricular pessoas espíritas. Hoje em dia isso não é possível mais, tem que aceitar e pronto, né? Mas naquela época não. É um colégio particular, não, espírita não matriculamos. Porque era considerado uma série de coisas que hoje em dia algumas pessoas ainda pensam, né? Ainda eu fui matriculado como presbiteriano, porque minha avó era presbiteriana, né? A mãe da minha mãe. Fui matriculado como presbiteriano. E existia todo ano um concurso no colégio, que era um concurso de religião, né? Onde a gente tinha que saber o catecismo de cor, né? De cor ipsis literis, né? E havia esse concurso com medalha de ouro no final do colégio inteiro, por aluno que melhor, tal. Então, no ano anterior, não é esse ano que eu vou contar a história com o Erivaldo, no ano anterior, eu decorei o catecismo todo de ponta a ponta, eu queria tal da medalha de ouro lá, né? Aí, eu comecei a ver eliminações, a pessoa levantava, não respondia direito e está eliminado, né? E assim, sala por sala, depois os melhores de cada sala iam para o salão nobre, onde tinha uma festividade, faziam as perguntas finais até ter o campeão, né, que ia ganhar a medalha de ouro. E acontece o seguinte, quando chegou a minha vez, eu treinava em casa o tempo todo, pai, mãe, guarda, toma aí e tal, e tem uma perguntinha, que eu nunca esqueci, a tal da danada perguntinha, né? Era assim, quantos e quais são os principais sacramentos da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana? Né? E eu, na hora, isso é fácil, né? Os principais, que os sacramentos são 7 na igreja, né? Mas os principais são 3. Os sacramentos, os principais sacramentos da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana são batismo, crisma e ordem. Ordem é ordenar o padre, né? Crismar e tal, né? Batismo, crisma e ordem. Aí o professor da religião deu um sorriso satisfeito, eliminei o protestante, né? E disse, errado de Bernardo, você está eliminado do concurso. Aí, mas como? Mas eu exatamente disse, não, você errou. Eu disse, como errei? A pergunta era quantos e quais são? A resposta era 3. São 3.
São 3. Aí eu chorei um montão, né? Chorei o tempo todo, né? Cheguei em casa chorando, não ganhei medalha de ouro e tal, né? No ano seguinte eu decorei com vírgula. Vírgula, ponto e vírgula. Agora, né? Aí houve aquele concurso, né? E fomos eliminados, vários foram eliminados, e foi para o Salão Nobre e o Erivaldo Mário dos Passos estava junto, né? O que aconteceu foi o seguinte, é que foram eliminados, no final só sobrou eu e o Erivaldo Mário dos Passos. Aí, talvez o Erivaldo ganhasse o concurso, mas os professores de religião, muito sabiamente, né, correu o risco de, entre aspas, um protestante, que eu era espírita na realidade, né, ganhar a medalha de ouro de religião do colégio, né, era realmente muito inconveniente, né? Aí ele interrompeu, esse ano teremos 2 campeões. Eu e o Erivaldo Mário dos Passos fomos sagrados campeões. Tive essa medalhinha de ouro muito tempo, depois entraram na minha casa e roubaram, entre outras coisas, a medalhinha de ouro. Mas é uma coisa curiosa, não sei se o Erivaldo se lembra disso, para mim marcou muito, né? Se ele disser alguma coisa, se lembrar, depois me comunica. Mas vamos seguir. As preces podem evitar que adoeçamos? As preces podem evitar que adoeçamos? O que eu respondi aí no livro? Vamos ver. As preces, quando efetuadas não apenas maquinalmente, com os lábios, mas com sentimento e direcionamento mental, são energias que entram em sintonia com outros campos energéticos, favorecendo o equilíbrio da nossa energia vital, consequentemente, a saúde. Há, contudo, inúmeros outros fatores e posturas do indivíduo que contribuem para um estado saudável ou não. Certo. Então, veja só, a prece não é tudo. Ninguém pode achar que a prece vai resolver tudo, né? Não resolve tudo, mas ajuda bastante. E ali na resposta eu coloquei o seguinte, a prece com sentimento e com direcionamento, certo? Sentimento é você, não a prece decorada, é você falar solicitando, no caso da saúde, né? Solicitando um auxílio naquele sentido. Então você expressar o sentimento de gratidão, de amor, de contato com a equipe espiritual, os famosos anjinhos da guarda, né? Estabelecer esse sentimento amoroso e direcionamento, pedir especificamente alguma coisa. Claro que a prece não é só para pedir, é para agradecer, para ajudar os outros também. Mas no caso da pergunta, então tem que ter um direcionamento. E como é que ela atua? Ela emite uma frequência, entra em sintonia, busca outras energias e fortalece, harmoniza a nossa energia vital, ou bioenergia, ou fluido vital, certo? O fluido que nos dá vida, a energia que nos dá vida. Então, harmonizando esse fluido vital, essa energia vital, repercussões orgânicas acontecem. Né? Muito bem. Da internet tem um comentário ou questionamento? O Erivaldo de Niterói, ele diz assim, ó, com todo o merecimento, doutor Ricardo, claro. Como se efetuam os tratamentos dos enfermos no mundo espiritual? Tá. Como se efetua o tratamento dos enfermos no mundo espiritual? Bem, não me recordo exatamente o que eu escrevi ali, mas... Lê, já descansa um pouquinho. As obras psicografadas por inúmeros médiuns de alta confiabilidade relatam, no mundo espiritual, tratamentos em hospitais e locais especializados, dirigidos por entidades espirituais categorizadas que utilizam recursos energéticos disponíveis na natureza e produzidos por mentes sábias e amorosas. Exatamente. Então existem nos planos espirituais pomares, árvores, frutos extrafísicos, né? De outra dimensão. Tudo isso é utilizado também. E eles utilizam muito a energia mental.
o passe, a transfusão de energia, cores, tá? Eles utilizam bastante o trabalho energético e um trabalho assim mais aparentemente material, que é matéria da outra dimensão, de recursos da natureza de lá também. Agora, no plano espiritual, conforme o caso mais grave, alguém desencarnou numa crise de asma, por exemplo, certo? Então, com todo esse trabalho que eles fazem, eles também aplicam injeções na veia, certo? No corpo espiritual de quem está chegando. Eles têm medicamentos também semelhantes aos nossos, certo? Também tem. Há uma pergunta aqui que eu considero bastante interessante e muito importante. O doutor coloca, a pergunta é a seguinte: há popularmente a concepção de que adoecemos por castigo divino. Poderia comentar? Vejam só, popularmente é essa concepção, né? Para quem começa a estudar a doutrina espírita, abrindo parênteses, estão abertos cursos aqui novos, que estão começando agora em março, são todos gratuitos, né? Cursos sobre doutrina espírita. Quem tiver interesse em se inscrever, participar, tem os horários, estão fixados ali no mural, os dias, tem telefone dos coordenadores, né? Extremamente interessante. Mas, quem começa a estudar a doutrina espírita, uma das coisas que a gente aconselha é a gente largar, deixar aquele ranço que a gente tem, que adquiriu, com outras informações. Então a palavra castigo divino, ela realmente hoje em dia ela me dá alergia, né? Eu produzo histamina, né? Eu fico com uma coceira infernal quando alguém fala em castigo de Deus, castigo divino. Isso é um absurdo, né? Primeiramente, Deus não castiga ninguém. Isso é uma concepção medieval. Deus é um amor que banha o universo. As galáxias, as partículas subatômicas estão mergulhadas num amor universal. Isso é Deus. Deus não é uma pessoa, entende? Não é Jesus, que é um grande mestre, não. Deus é onipresente, de verdade. É o amor que banha o universo, é a força, a inteligência no qual nós estamos mergulhados. Então não tem castigo. Existem leis automáticas e perfeitas e justas. É aquela história, jogue uma pedra para cima e faça uma oração fervorosa para não cair. É contra a lei de Deus, chamada lei de gravidade, que a matéria atrairá a matéria. Vai cair a pedra. Entende? Vai cair. É da lei de Deus. Não é da lei de Newton. Newton descobriu, mas é a lei do universo. Então, o que se chama de castigo, que se chamava de castigo, mas judicialmente, hoje nós entendemos como consequência, como lei de ação e reação. Então ninguém adoece por castigo, certo? Adoece por consequência natural. Ou desta vida, cuidados de higiene, de alimentação, de vestuário e tudo mais, né? Inadequados, ou por posturas emocionais, psicológicas desta vida, ou o nosso patrimônio que nós trazemos, que tem regiões em desequilíbrio. E isso nós trazemos, vai ter que ser reorganizado. Ninguém é obrigado a passar por aquela doença. Ninguém precisa sofrer para evoluir. Esse é um outro erro. O sofrimento só bate a nossa porta se a gente não se modifica. E é claro que a gente não vai se modificar completamente de uma hora para outra. Ninguém vai se modificar. Tem umas exceções aí na história, de Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, né? Tudo bem, são exceções. De um dia para a noite ele mudou completamente. Né? Mas também tem uma ajudazinha extra, né? Com Jesus do lado e tal. Né? Então, são exceções. Nós temos muita coisa para trabalhar em nós mesmos, todos nós estamos cheios de coisinhas, né? E enquanto tivermos essas coisinhas, esses desequilíbrios energéticos, consequências estão vindo, mas tudo isso é dinâmico, não existe karma estático, tem que passar por isso, não, o karma é dinâmico, a cada segundo
A cada minuto eu penso, eu sinto, eu produzo novas energias, eu modifico as minhas tendências kármicas, inclusive de doença. Né? Então essa ideia de concepção de castigo divino é algo que nós temos que riscar do nosso dicionário entendendo a doutrina espírita. Na resposta, há algo mais? Olha, foi colocado assim, que o que ocorre dentro daquilo que você já falou, assim, né, em outras palavras, seria a mesma coisa, mas o que ocorre é Microfonezinho para ela lá. Como na área da saúde também, Oba. A gente tende a olhar a patologia, a doença, a desarmonia como uma coisa negativa. Na verdade, ela também pode ser olhada como uma forma positiva de nos trazer a consciência para aquilo e de que maneira e onde temos que mudar a nossa visão, onde tem que mudar a nossa consciência, seja alimentar, seja energética, seja de pensamento naquilo, né? E uma questão que eu queria fazer para o senhor é o seguinte... Olha, o que ela disse está perfeito, a gente concorda plenamente, sim. Continue. Né? É tudo uma questão de caminho. Nós escolhemos caminhos e estamos propensos a errar ou acertar. A patologia, a doença, o sintoma, na verdade, ele vem para nos mostrar, olha, percebe mais aqui que alguma coisinha está errada aqui. Isso aqui está em desarmonia, vamos tentar procurar a harmonia. E a questão que eu queria fazer é, existem hoje muitas idosos, que eu trabalho com idosos, que em fases terminais ou alguma descoberta de câncer já numa idade avançada, os médicos optam por não contar ao paciente que aquilo está ali, né? Um câncer, um Alzheimer avançado, até porque ele vai esquecer da existência daquele Alzheimer. Mas não seria importante comunicá-lo a existência dessa patologia para que ele possa mudar um padrão de pensamento e também trabalhar isso de uma forma a elevar esse espírito? Muito interessante, muito interessante. Olha, alguns séculos atrás, algumas dezenas de anos atrás, existia assim, um hábito quase geral de se esconder o que a pessoa tinha. Então a pessoa estava praticamente morrendo fisicamente, né? E não tinha ideia do que estava acontecendo, né? A pessoa é enganada o tempo todo. Muitas vezes a dificuldade é maior dos próprios parentes ao redor que não conseguem lidar com isso, não é verdade? Então nós entendemos o seguinte, que, lógico, se você tem uma criança ou você tem uma pessoa com uma fragilidade muito grande, às vezes você dá a informação, esse tipo de informação vai gerar um desequilíbrio, um sofrimento muito grande, a pessoa não está preparada e a gente tem que ter o critério, às vezes, de não falar. Porém, na maioria das vezes, acho que a pessoa merece ter a informação e ter a consciência. Não sei se eu já relatei aqui um caso de uma cliente minha que tinha câncer, que ela sabia. Relatei? Não se lembra? Vai relatar de novo. Então é o seguinte, né? Alguns já devem ter escutado essa história, mas tudo bem. Uma senhora que tinha câncer, carcinoma de cabeça de pâncreas. Ele é fulminante e geralmente em 90 dias, 120 dias a pessoa desencarna. Depois de descoberto, é super rápido. Tá? É super rápido, muito rápido mesmo. Então essa senhora, ela foi me procurar acompanhada da filha, meu consultório de homeopatia. Aí a filha chegou, apresentou, etc. Ele disse, olha, nós tivemos notícias boas, informações boas suas, tá? Nós queremos que o senhor trate dela. Eu disse, pois mas com os exames na mão, ela sabe que tem carcinoma de cabeça de pâncreas. Eu disse, bom, vocês estão esperando que eu com a homeopatia vai curar o câncer, o carcinoma de cabeça de pâncreas dela? Eu quero deixar bem claro isso, vocês estão esperando isso? Ela disse, não sabemos, nós sabemos que o senhor pode ajudar de alguma forma. Então, ajudar a gente pode, mas eu quero ter bem claro que não é que eu vou dar homeopatia e ela vai ficar boa do câncer, porque isso eu não vou dizer isso, né? Mas eu vou procurar melhorar da melhor maneira que eu posso trabalhar.
Então, elas vinham, como tinha pouco tempo de vida mesmo, elas vinham muito frequentemente à consulta. E nós optamos por escolher um medicamento homeopático que tivesse a frequência de vibração, que combinasse com a frequência de vibração da paciente. Chama-se remédio de fundo. Né? Remédio de fundo. Então, para dar um exemplo, a pessoa assim, que tem muito sentimento de abandono, etc., geralmente se usa pulsatila, que é um remédio que tem esse tipo de característica. Quando a pessoa é muito autoritária, a gente usa licopódio, que tem esse tipo de postura. Quando a pessoa fala muito, se comunica muito, entende? A gente usa geralmente laqueses, que é outro remédio homeopático, que é feito de cobra. Né? Enfim, tem uma série de outros medicamentos que a gente usa pelo perfil porque isso é feito, esses estudos foram feitos há mais de 200 anos por Hahnemann. Então, usados esses medicamentos em pessoas sadias, viu os sintomas que provocavam e o que curava. Né? É uma história muito longa. Mas então optamos por usar o remédio de fundo. Fizemos a conversa com ela e para escolher remédio de fundo, tem que pensar. Como é que a senhora pensa, como é que a senhora vive, o que a senhora acha dos seus filhos, dos seus parentes, onde trabalhou, como era seu relacionamento, o que é que sonha de noite, a que coisas você é sensível, do que tem medo, etc, etc, etc. Então se entra na intimidade da pessoa que se propõe, explica-se que o tratamento é assim, para ver o remédio homeopático que equilibra as energias da pessoa que tem essas características. E nós começamos a falar e a senhora se emocionava muito, contava a história da vida, a gente foi conversando e paralelamente orientando, sugerindo, explicando, né? Falando sobre as energias do pensamento, do sentimento e tal. E ela vinha com muita frequência. Um belo dia sumiu, né? Teve uma consulta marcada, etc., não apareceu, fiquei em dúvida se ligava, se não ligava, vou esperar um pouco, né? Não liguei. E depois acabei até esquecendo, né? Tem muito movimento. E um dia encontrei no supermercado a filha dessa senhora. Né? Já contei a história, né? Já. Não, você não, tá bom. Então tá certo. Encontrei no supermercado a filha da senhora. Aí eu com o carrinho no supermercado disse, olha, eu vou dar um jeito de chegar perto dessa senhora, dessa moça aí, que eu quero saber a notícia daquela senhora, né? Aí, como vai isso aqui e tal? Sem querer, né? Aí, como é que vai? Doutor Ricardo, como é que vai e tal? Muito bem, estou trabalhando bastante e tal. Aí, aquela perguntinha que eu estava louco para fazer, né? E a senhora, sua mãe, como está? Doutor Ricardo, muito bem. Eu disse, que bom, está muito bem e tal. E onde ela está? Onde ela está? No cemitério de Itacurubi, enterrada. Aí eu pensei, está me gozando, né? Pensei comigo, né? Mas fiquei sério, assim. Não, com todo respeito, eu não entendi bem. Eu ouvi a senhora falando que ela está muito bem, depois a senhora falou que ela está enterrada no cemitério de Itacurubi. Sim, senhor. Aí eu fiquei meio parado, né? Sem saber o que dizer, né? Estava pensando e ela disse, não, doutor, eu vou lhe explicar. Ela realmente faleceu há pouco tempo, né? Mas o senhor fez um pequeno milagre. Ele disse assim, eu ainda preocupado que ele estivesse brincando comigo, né? Então fez um pequeno milagre. Disse, muito bem, o que aconteceu? Olha, ela se reconciliou com um primo que não falava desde a juventude. Ela perdoou uma dívida de um parente que era muito pobre, que ela ficava cobrando juros e tudo mais. Ela perdoou, entende? No final da vida. E começou a contar uma série de situações com o vizinho, com o parente. A senhora era meio brabinha mesmo, né? E começou a narrar tudo isso, né? Diz assim, doutor Ricardo, eu vou lhe dizer uma coisa. Ela morreu curada. Entende? O senhor está de parabéns. Eu disse, puxa, a primeira vez que o paciente meu morreu curado. Né? Então, quer dizer, na realidade é o seguinte, aquilo que você levantou de questão, será que não vale a pena, às vezes, o paciente ter direito a saber que a situação dele é essa? Porque ele pode tomar posturas frente à vida, frente aos parentes, frente a tudo mais, que vão curá-lo, mesmo que ele morra, né? Não é verdade? Então é justamente a questão que você levantou. Então a gente tem que considerar essa possibilidade, mas não é todo mundo que tem condições de receber essa informação ou ter isso aí. Tem gente que não dá mesmo, desequilibra mesmo, né? É microfone.
Às vezes a gente pode servir de bode expiatório também naquela patologia, né? Talvez não seja pra gente, mas para quem está em volta e ver como enfrentaremos aquilo. Sim. Né? Talvez se fosse com uma outra pessoa, ela enfrentaria de forma diferente. E quem está em volta está precisando ver de que forma que eu vou enfrentar aquilo. Aconteceu isso na minha família há pouco tempo, um tio meu teve câncer de estômago. E aí a família inteira entrou na patologia. E ele foi o mais forte. Sim. Ele ensinou a todo mundo a se levantar e olha, a gente vai ter que enfrentar isso. E ele enfrentou muito bem. E a família inteira apoiou daí. Mas foi mais difícil curar, entre aspas, quem estava no entorno do que ele mesmo. E foi ele que teve que dar a força para todo mundo. Exato. Então, também é importante, acho, eles saberem disso. Ele está bem agora? Tá, ele teve que retirar o estômago inteiro. Sim. É uma parte da nossa medicina que é meio... A gente ainda está na parte de estudos disso, né? Sim. Mas ele está muito bem, ele está se alimentando agora com copinhos, né? Agora a alimentação é só copinhos, mas está muito bem, continua fazendo churrasco para a família, ele que é o churrasqueiro, apesar dele não comer, e cuidando do sítio, cuidando da família, né? Provendo todo mundo. Muitas vezes realmente a doença de algum familiar tem um alcance de reflexão e de mudança da família inteira, né? Então esses karmas nunca são individuais, né? Tem o ego-karma, digamos assim, que é o individual, mas tem o grupo-karma, tem o polikarma, tem karma até de nações, né? De povos, etnias, né? Que tem a sua história, né? E esses karmas às vezes vêm há milhares e milhares de anos, né? Milhares e milhares de anos. Mas tudo bem, vamos adiante. Temos uma pergunta da internet da Sônia Parlangelli, de São Paulo. São Paulo. Estando em harmonia, na hora do sono em desdobramento, podemos doar algo ao plano espiritual? Doar? Doar. Com certeza. A gente estando em harmonia, a gente se desdobra espiritualmente e a gente pode trabalhar braçalmente, a gente pode trabalhar profissionalmente com equipes de espíritos, por exemplo, num hospital, num local, lá no umbral, recolhendo pessoas, ajudando, né? Para isso é importante fazer a prece antes de dormir, solicitar ajuda, o amparo, para não ir sozinho, né? E pode-se doar muito energia também, doar energia para pessoas que precisam, né? É possível, sem dúvida. Vamos ver, o Erivaldo de Niterói. A terapia de vivências passadas poderia revelar as causas espirituais de uma doença? Por alguma doença pessoal? Não ficou... Sim, a terapia de regressão a vivências passadas ou a vidas passadas, há uma tendência, o Erivaldo está bem atualizado, há uma tendência de se usar, em vez de vidas passadas, vivências passadas. Por quê? Quando fala em vida passada, você está dizendo que aceita a reencarnação. E para alguns terapeutas, para alguns doentes, alguns pacientes, nem sempre doentes, né, pacientes, quando fala em vida passada, eles ficam meio assustados. Negócio de espiritismo, vidas anteriores e tal. Então, vivências passadas é um eufemismo, assim, que muitos terapeutas usam, né? Terapia regressiva, vivência passada. É uma vivência, é uma criação do seu inconsciente, mas está lá a vivência, né? Então, se pode revelar causas de doenças anteriores. Com certeza, Erivaldo. Com certeza. É extremamente comum. Em fobias, então, é incrível. Em fobias, é incrível como se descobre as causas disso, né? Há pouco tempo eu atendi uma colega médica que tinha enxaquecas, né? E foi visto numa vida anterior que ela ainda jovenzinha, adolescente, ela veio a falecer com uma pancada de lenha na cabeça, dada por um lenhador onde ela trabalhava junto. E esse trauma foi tão grande que ela desencarnou, ficou gravado no inconsciente e hoje ela tem enxaqueca. Certo? Ela tem enxaqueca. Tá? Então, foi localizado isso. Então, tem que se tratar, tem que se orientar, tem que desbloquear. Né? Então, esse processo se descobre, sim. Enxaqueca é uma coisa bem física, né? Vaso sanguíneo que dilata e dói, né?
E por que está dilatando e está doendo? Está dilatando assim, desencadeado por um fator qualquer, hoje, que desencadeia, mas a origem está lá, naquele trauma violento que ela faleceu. Né? Então se descobre sim, né? Em asmas, né? Também, né? Mas muito nas questões emocionais, né? Muito mesmo. Na verdade, podemos dizer assim, que ele está no inconsciente, mas que há ressonância, e aí o psiquismo tem que ser trabalhado. Né? Sim, deu para ouvir bem lá atrás, deu, né? Deu para ouvir. Exatamente. Então, há uma ressonância de energia, né? Com certeza, é isso mesmo. Tá, já que falamos antes em chakras, qual a relação dos chakras com as doenças que uma pessoa adquire? Qual a relação dos chakras? Deu a resposta também. Chakras são centros de força. Cada centro de força do corpo etérico tem seu chakra correspondente no corpo astral e uma região no corpo físico com que se relaciona diretamente. Geralmente, um plexo nervoso. Assim, um indivíduo que apresenta desequilíbrio na esfera da gula e das emoções desarmonizará seu chakra gástrico, tornando esse campo de força gerador de vibrações desarmonizadas, o que favorece a doenças digestivas. Deu para escutar bem lá atrás? Deu, né? Então é um exemplo dessa situação. Agora, o chakra está desarmonizado sempre por causa da postura mental do indivíduo, da postura espiritual. Mesmo que seja inconsciente, seja algo antigo, né? E curioso que nós temos chakras no chamado corpo etérico e depois no corpo astral. O que é isso? O corpo astral também é chamado perispírito, o corpo dos espíritos. Tem braço, perna, etc. Quando se vê um espírito, na realidade você está vendo o corpo astral dele, que tem um corpo semelhante ao nosso. E ali tem centros de força, que são chakras também. E o que faz a fixação desse corpo astral nosso, com o corpo físico aqui encarnado, é um campo de energia chamado corpo etérico, ou duplo etérico, onde também tem chakras. Então tem chakra no corpo etérico, tem chakra no corpo astral. Certo? Então tem os dois. E isso se conecta no corpo físico, geralmente com plexos nervosos. Tá? Tem uma pergunta da internet, da Sara Socal de Fortaleza, que na verdade ela faz a pergunta em virtude da pergunta do Erivaldo de Niterói. Queres que eu repita do Erivaldo? Sim, interessante. Tá. O Erivaldo perguntou-nos antes se a terapia de vivências passadas poderia revelar as causas espirituais de alguma doença pessoal. Aí a Sara nos pergunta, Dr. Ricardo, esses traumas não são tratados no mundo espiritual antes da reencarnação? Sim. Sempre no plano espiritual existem tratamentos. Só que quando a gente reencarna, a gente traz muitas coisas que não são resolvidas, né? Porque o tratamento, ele é algo que só vai surtir efeito quando na nossa intimidade a gente muda a postura, certo? Isso parece estranho, mas não é, porque se a gente não muda a postura, não consegue mudar a situação. Então, às vezes, precisa reencarnar aqui, drenar para o corpo físico. Não é processo de castigo, é um processo de drenagem. É de sair do corpo astral, o registro, para o corpo físico. Para poder, essa experiência nos libertar desse desequilíbrio. Olha, um exemplo bem simples. Antigamente, no tempo de escola, se dividia a sala em dois grupos. Uma sala defendia o fumo, uma parte, outra parte da sala era contra o fumo. Porque não tinha essas informações como hoje em dia, que tem no cigarro, que tem aquelas fotografias horríveis, né, que faz isso, faz aquilo e tal. Não existia isso. Né? Inclusive se discutia se o cigarro fazia mal ou não. E num desses debates, inclusive, que eu participei quando era garoto, ganhou a equipe que defendia.
Porque tinham vários avós que tinham 80, 90 anos, que trabalhavam na enxada e tudo, fumavam o dia inteiro, fumavam cachimbo, fumavam charuto, e não tinham problema de saúde nenhum. Então, disse, olha, nós provamos aqui porque o meu avô, meu bisavô, etc., ele fuma o dia inteiro e não tem problema nenhum. Então, cigarro não faz mal, fumo não faz mal, né? E o pessoal, não, porque um médico uma vez disse no rádio, porque naquela época não tinha televisão, né? No rádio que faz mal, não sei mais o que. Não, mas o que acontece? Hoje em dia é diferente. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Qualquer criança sabe. Não tem gente que fuma? Muita gente fuma. Mas não sabe que faz mal? Sabe, mas fuma. Certo? A gente que mesmo não fume, quantas coisas a gente sabe que, olha, não deve ter um pensamento de desconfiança, você não deve ficar muito triste porque isso é energia negativa. Aí a gente fica triste por coisas insignificantes, né? Meu time Figueirense perde, eu fico triste. Não devia, não devia, é absurdo, entende? Mas eu fico triste, não muito tempo, né? Mas eu fico triste, né? Então o que acontece? A gente não tem ainda um amadurecimento psíquico suficiente para ter todas as mudanças de postura. E isso leva a fragilidades e a problemas. Né? Como é que era a pergunta mesmo? Tá. Se esses traumas não são tratados no mundo espiritual antes da reencarnação. Sim, são tratados, mas muitas vezes é explicado, etc. Não é tratado, você tira o problema, não, ele orienta, os mentores explicam, mostram para você, entende? Mas a gente às vezes não consegue mudar completamente. Reencarna e nasce rancoroso. E nasce mentiroso, né? Por quê? E o pai e a mãe, ó, não mente meu filho, mas está muito forte no indivíduo, né? Porque ele viveu muito tempo assim. Até que um dia amadurece e acorda que não deve mentir, né? Mas isso leva tempo. Eles tratam lá em cima? Claro que tratam. Mas ninguém cura ninguém, só a gente cura. Nem Deus cura, nem Jesus cura, nem o Espiritismo cura, nem a igreja tal cura. Ninguém cura, gente. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. Quem cura é a gente mesmo. A gente ninguém faz a evolução da gente. Nós é que vamos fazer a nossa evolução, né? É aquela história que eu gosto de sempre citar. Quando Jesus curou o cego, ele não disse, vai meu filho, eu te curei. Jamais disse isso. Isso é o contrário. O que ele disse? Vai meu filho, não tem meu filho, né? Vai porque a tua fé te curou. Olha só, a tua fé te curou, ponto. Fantástico. Está ali a mensagem, dizendo que, olha, eu posso ajudar, posso curar, mas se você não fizer uma modificação psíquica, você não vibrar numa outra frequência, o meu www. Não vai entrar no teu. Não tem como encaixar essa energia. Um está no www Japão, o outro entra no www Florianópolis, não entra. Não dá e-mail, né? Não conecta. Então, é importante que a gente que faça a modificação. E é difícil. Claro que é difícil. Então, as pessoas transferem a cura para o médico. Transfere a cura para o psicólogo, transfere a cura para Deus, para Jesus, para a igreja, para o espiritismo. Gente, todo mundo ajuda, mas a resposta no final é só nossa. É só nossa, né? E tem gente que explora comercialmente, até por absurdo isso, explora isso, inclusive movimentando a fé de pessoas simples e tudo mais, né? Não vamos evidentemente citar A ou B, né? Mas isso infelizmente acontece, né? Enquanto que aquilo que nós aprendemos, que os espíritos nos dizem, é o seguinte: ninguém vai fazer nada por você, a gente pode mostrar o caminho, te mostra o trilho, mas quem vai ligar a locomotiva são vocês, né? É isso aí. A Sara, ela faz uma complementação. Sara Socal de Fortaleza. Isso, continuando aqui no mesmo assunto. Ela diz que os traumas que ela está querendo, na verdade, colocar é sobre fobias e doenças. Ela complementou agora. Sim. Eu não sei, mas... Com certeza, mas Sara,
é o mesmo raciocínio. É o mesmo sabe? raciocínio. É o mesmo raciocínio, tá? A pessoa tem uma fobia, às vezes, porque passou por um trauma muito grande, né? Numa vida anterior, sei lá, morreu queimada, morreu asfixiada, morreu presa no lugar, foi enterrada viva, enfim, alguma coisa que ela passou e aquilo está gravado dentro dela. Lá em cima é tratado, certo? Aqui, às vezes, algum fator externo faz o gatilho, aciona aquele registro e a pessoa não consegue ir no elevador, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Né? Acontece. Então, foi tratado lá, mas tem que continuar o tratamento. Nem tudo resolve. Nem uma vida só, nem duas às vezes são várias vidas para resolver completamente um certo problema. Né? Mas é o mesmo raciocínio. Sentimento de culpa pode, essa pergunta é ótima, né? Pode favorecer uma pessoa adoeça. Gente, é verdade. É verdade mesmo isso aí. Como acontece? A culpa, ela só serve, deveria servir só para a pessoa, caramba, fiz uma bobagem, agora eu vou fazer uma coisa certa. Né? Então, a culpa só serve assim, para um arrependimento, deveria servir para um arrependimento e uma mudança de postura. Infelizmente, não vem acontecendo assim, geralmente. Geralmente vem acontecendo o contrário. A pessoa se fixa na culpa, eu fiz uma bobagem, eu sou isso, eu sou aquilo, e continua repetindo mentalmente, eu tenho que pagar, tenho que sofrer. Né? Inclusive, é tão forte isso que as pessoas fazem promessas, e nessa promessa ela diz que tem que sofrer. Não, eu tenho que sofrer alguma coisa para poder pagar o que eu fiz. Meu Deus, isso é medieval. Né? Não tem que sofrer nada. Você tem que mudar a sua maneira de pensar, trabalhar, ajudar, amar, produzir, ser útil. Não tem nada que sofrer. Então, essa história da culpa, ela gera no indivíduo muitas vezes uma sensação de que ele precisa sofrer, porque sofrendo ele paga aquilo. Isso é tão forte que até recentemente as pessoas iam a um confessor e perguntavam qual é a minha penitência. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para sofrer e para pagar o que eu fiz. Então, antigamente a penitência tinha aqueles relhos que a pessoa batia nas costas, né? Algumas pedrinhas que lenhavam, machucavam, né? Tinham várias coisas que faziam sofrimentos, porque ele sofrendo, ele então com a dor ele estava pagando o pecado que ele fez. Isso é um resíduo na nossa mente ainda. Nós temos que abolir isso. O indivíduo fez algo errado, faça coisas certas para compensar. Né? Então, por que é que sofrem os espíritos no umbral? Pela culpa. Eles se sentem culpados. Enquanto estão se sentindo culpados e preocupados, eles não estão ocupados. No momento que eles passarem a ser ocupados, deixarem de ser culpados, eles deixam de sofrer. Certo? Então, porque eles estão sendo consumidos pela própria energia da culpa. Então, isso é um atraso. Né? Ela deve só servir para despertar e mudar a posição. A espiritualidade não tem interesse nenhum que a gente sofra. Nenhum. Tem interesse que a gente produza. E produzir, gente, não é fazer coisas fantásticas para o planeta Terra. É com quem está do lado. É com a mulher, com o filho, com a sogra, com o cunhado. Entende? Isso que é mais difícil. Às vezes as pessoas falam, eu hoje estou em dúvida qual é a minha missão. Não é inventar o avião, descobrir a cura para a AIDS, nada disso. É saber conviver com a sua sogra, com o seu cunhado, com inteligência, com sabedoria, com prudência. Não é para ficar engolindo tudo, não é isso. Mas saber como olhar, saber perdoar quando é possível,
saber dizer uma palavra cuidadosa que vai ajudar. Quando for discordar, comece concordando para depois discordar. Com suavidade. Ela diz uma batata terrível, um absurdo daquele tamanho. Você não vai dizer que é um absurdo daquele tamanho. Muito interessante que a senhora está colocando, é um outro ângulo de observar. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Mas sabe que também existe a possibilidade de, aí você coloca o que você acha, que é obviamente certo. Então, tudo isso não é falsidade, tudo isso é diplomacia, é educação. E a gente tem dificuldade nisso. Todo mundo tem, entende? Todo mundo tem um parente chatinho, difícil, complicado, né? Então, amar o próximo não é a quem está com fome lá no Paquistão. Ah, tudo bem, se tem tempo para isso, vai fazer. Mas o próximo mais próximo é quem está dentro de casa, entende? Que nem sempre é muito fácil, né? Isso que é complicado. Dentro da casa da gente, dentro dos parentes mais próximos, os colegas de repartição, de trabalho, né? Como é difícil muitas vezes. Gente, está quase na hora, né? Tem na internet alguma pergunta, não? Bom, semana que vem o Dr. Júlio Gouser está aí, tá? É o cirurgião plástico, né? E estudioso, tem vários livros dele, tem 3 livros espíritas escritos, tem na livraria, né? Quem depois quiser um dia, né? Ele vai estar conosco conversando e sobre outro assunto. E outro dia a gente continua aí nas nossas perguntas. Então, amigos, vamos juntar nossas energias, agradecer a presença dos amigos espirituais que nos orientam, nos amparam e emitir com o nosso coração uma linda flor. Ideoplasticamente construirmos essa flor. Vamos juntar as nossas flores todas, formando um buquê. Energeticamente, esse buquê de flores é formado aqui extrafisicamente. Nós oferecemos esse buquê de flores aos mentores espirituais que aqui estão, que possam utilizar as energias dessas flores, as vibrações dessas flores, com nosso carinho, nosso amor, para quem necessite receber essas energias, que sejam direcionadas a quem delas precisar. E assim, amigos, encerramos a nossa reunião. Boa noite a todos, muita paz, muito amor e até quarta-feira que vem. Um aviso rápido, desculpem, né? Temos um almoçozinho dia 16? 15? Domingo, né? Nós estamos fazendo um almoçozinho beneficente para a manutenção da nossa casa, né? Essa casa aqui a gente está comprando e tal. E quem quiser participar de um almoço delicioso, né? A gente vai conversar, bater papo e já ajuda a casa também, né? Tem convites aí. Você tem alguns convites, se precisar, né? R$25 antecipado. Isso. E 30 no local. Horário 12h30. Meio-dia e 30 aqui no Centro Comunitário do Córrego Grande, aqui pertinho, tá? Do lado do campinho de futebol. Quem quiser adquirir no decorrer da semana, né? Ainda dá tempo, na livraria, na biblioteca, né? Ou com ela, né? Então, amigos, prazer estar com todos, viu? Obrigado.